Olá, eu venho falar com vocês sobre mais um daquele tema vida emocional, falando de pais e filhos, de filhos e pais, de convivência, falando aqui dos nossos relacionamentos em questão familiar. Quero continuar com você, desejo para você um bom dia, um bom inverno, porque tá muito quente. Não tem nada melhor do que num dia frio você tomar um cafezinho quente, né? Mas, estudando a Bíblia com você, nós vamos para Efésios capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Então, continuando aqui o meu estudo, porque eu já teve o outro estudo, onde eu falei que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. A promessa é que os nossos dias serão acrescentados quando nós honrarmos, né, pai e mãe. E aqui eu venho falando mais um pouquinho sobre a questão dos pais, sobre a ordenança bíblica, que também para os pais, a fim de que tenham um relacionamento saudável com os filhos, apesar da liberdade, por vezes até excessiva, que ultrapassa os limites, né? Que hoje há nos lares, é muita liberdade, né? Ainda existe pais que abusam da sua autoridade. Então, assim, não pode haver abuso. Tem que haver as coisas dentro das normas, né? Então, os pais, eles abusam da criatividade, muitos ainda existem, e desconsideram completamente a criatividade, a singularidade, os dons e os talentos dos filhos. Infelizmente, ainda existe. Desrespeitando os filhos, até mesmo em pequenas escolhas, sabe? Que são saudáveis para que aprendam a decidir e passam também a se amadurecer, tornando pessoas independentes. A independência não é deixar largado para lá e a criança ter que se virar. Não, a independência ela tem que ser monitorada por alguém adulto, né? Então, alguns pais, eles desrespeitam os direitos minimozinhos dos filhos por excesso de zelo. Outros irritam e entristecem os filhos por puro autoritarismo, ou por descarregar neles algumas frustrações que eles tiveram lá atrás, estão dentro da mente, e eles querem descontar em alguém, e às vezes descontam nos filhos, né? Então, todo o ser humano, desde cedo, tem gostos, tem aptidões, tem singularidades que devem ser respeitadas primariamente, sabe? Então, ele tem, além de ter que respeitar, os pais têm que estimular para que essa criança cresça saudável, espiritual e emocionalmente falando. O que é que pode ser feito? Na primeira fase da criança, para que a criança desenvolva. Olha, existe muitas coisas que podem ser feitas. Falando aqui da nossa, aqui do meu local onde eu moro, falando aqui disso, ó, existe a escolinha de futebol, existe o judô, existe tipo academia, né, que também pode ser colocado para a criança fazer exercício físico, monitorado por um adulto, que essa criança faça com relação à sua faixa etária. Também tem os cursos, tipo curso de pintura, curso de computação, curso de violão, curso de teclado, esses cursos assim que a gente aprende na primeira fase. Também tem o balé, né, que é uma coisa muito bonitinha para menina. Então, existem muitas coisas que podem ser colocadas para incentivar a criança a também, quando crescer,
saber que caminho seguir. Elas aprendem quando são pequenos. Os gostos, né? Então, libere. Isso não é nada muito caro. São coisas que dentro da nossa realidade tem como. Tem como. Né? Tem como. Outro dia eu estava tendo curso aqui na minha cidade gratuito de violão. Veja bem, era um projeto. Veja bem, então não é tão difícil assim. Então, veja bem. Aqui no meu estudo, eu trago também mais aqui para finalizar, dizendo que a melhor forma de ensinar o evangelho aos filhos é pelo exemplo. O exemplo de amor, exemplo de paciência, de mansidão, de bondade, de generosidade, de misericórdia e também de domínio próprio. Vocês já perceberam que se o pai é agressivo, o filho também é? Vocês já perceberam que se a mãe é agressiva, a filha também é? Então, são os exemplos. Agora, se nós temos um pai e uma mãe amorosos, nós também vamos ser filhos amorosos. É claro que a nossa natureza, ela tende a não ser. Mas se nós temos, nós aprendemos, porque é exemplo, né? Então, os filhos, eles aprendem por exemplo. E esses exemplos que os pais dão, vale mais do que 1000 palavras. Opa! Vale mais do que 1000 palavras. Olha que legal, 1000 palavras. Ufa! Veja bem. Portanto, respeite seus filhos como indivíduos, sabe? Como indivíduos que merecem cuidado e que merecem consideração. Cuidado e consideração. Olha que coisa mais linda. Não abuse da sua autoridade. Não se irrite para que não tenha uma imagem distorcida, sabe, do próprio Deus. A gente não pode irritar as crianças. Por quê? Porque o pai e a mãe, os pais não podem irritar as crianças porque o pai e a mãe são referências do próprio Deus. São referências. Às vezes, falam assim, nossa, se o meu pai, que é humano, cheio de falhas, me trata assim, tão bem, como que ele é querido. Imagina Deus, que é tão perfeito, né? Imagina, então é assim. Aí, o que acontece? Então, não os irrite. Não irrite, não. Sabe, para que esses filhos não tenham uma imagem distorcida de Deus, do Todo-Poderoso, né? E, veja bem, pois é a família que forma na mente dos pequenos infantes, né, das crianças, a imagem, que é simbolicamente a imagem do pai, que é Deus, e né, da mãe, que é o Espírito Santo, e do filho, que é Jesus Cristo. Então a família, ela se vê que nós temos ali também o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós temos o Pai, que é o nosso Pai, o Espírito Santo, simbolizando a mãe, e aí também o Filho, que é Jesus Cristo. Então nós não podemos massacrar nossa família, porque automaticamente que estamos massacrando, que os pais e filhos massacram a família. O pai e a mãe massacram os filhos, melhor dizendo, pai e mãe que massacram filhos, eles estão massacrando ali uma estrutura divina. Uma estrutura, né? O pai está deixando de representar o seu papel, a mãe deixando de representar o seu papel, e o filho automaticamente vai revidar. Então, é isso. Mesmo que o respeito para pai e a mãe, quem ensina o filho a respeitar são os próprios pais. Se os pais não ensinam a respeitar, é complicado um filho aprender. Porque vai aprender com quem? Não sei. Então, fica essa dica para você. Ah, você não tem filho. Eu sou filha. Eu sou Lê. Eu sou filha de José e de Hilda. Eu sou a filha primogênita. E eu posso dizer para vocês, eu tenho pais excelentes que me ensinaram a ser um ser humano melhor do que eu ainda sou. Eles me deram condições para isso. E eu estou lutando para aprender. Eu estou lutando. Obrigada por você ter me assistido até aqui. Você faz um favor para mim?
faz? Se inscreva no meu canal. Deixa um likezinho lá também. Compartilha essa boa ideia.